Olá, famílias! Esse é talvez o último vídeo da série Diário da Gestação em que eu ainda estou gestante. Tenho planos de continuar fazendo vídeos desse formato, aí vai ser Diário da Maternidade, vai mudar um pouquinho, mas eu quero continuar compartilhando com vocês as vivências que eu estou tendo. E nesse vídeo especificamente eu vou falar um pouquinho sobre o pré-natal multidisciplinar. Então, por quais profissionais é interessante a gente passar antes, durante e após até a gestação, para ter um acompanhamento e ter a nossa melhor condição de saúde durante a gestação, garantindo também um ambiente mais confortável, mais seguro para o nosso nenenzinho. Lembrando que para as mamães, o nosso corpo é o lar do nosso neném durante um período que supera os 9 meses, tá? Uma gestação que evolui normalmente, ela pode durar até quase 42 semanas, e isso na verdade são 10 meses de gestação. Então, durante todo esse período, a gente está, nosso corpo é o ambiente do nosso neném, e quanto mais saudável a gente estiver, mais saudável esse bebezinho vai crescer. Então, tudo começa no momento que a gente decide engravidar. Isso pensando, claro, no contexto de uma gestação planejada. Sei que não é a realidade de todas, né? Mas pensando aqui em quem planeja engravidar, esse primeiro pensamento de como organizar o pré-natal é antes da concepção. Então, a gente vai passar primeiro com o ginecologista, né, com o obstetra, para fazer aqueles exames, avaliação de rotina, avaliação ginecológica, sorologias, ver se a gente não tem nenhuma doença infecto-contagiosa, saber qual é o nosso status imunológico em relação a algumas doenças que podem ser transmitidas para o bebê durante a gestação. Então, é interessante fazer até antes de gestar as sorologias para sífilis, para toxoplasmose, para citomegalovírus, rubéola, HTLV. São doenças que a gente não quer que sejam desenvolvidas durante a gestação. Para algumas dessas doenças a gente pode já ser imune e para outras suscetível. Então, antes mesmo, a gente pode coletar esses exames que são solicitados pelo obstetra. Ultrassom, o Papa Nicolau. Então, a gente também não quer descobrir uma alteração ali no exame de compostologia oncótica durante a gestação. A gente faz isso antes de engravidar. Ultrassom de mamas, ver se não tem nenhum nódulo, nenhuma alteração. Então, essa consulta ginecológica de rotina é super importante. E em paralelo a isso, é essencial a gente fazer uma avaliação nutricional. Alguns obstetras já fazem esse preparo, né? Mas o ideal mesmo, o melhor caminho seria a gente passar com uma nutricionista materno-infantil. E o que ela vai avaliar? A gente vai fazer uma suplementação pré-concepção, que não é só para mulher, isso é um detalhe. O pai também tem que fazer uma suplementação nutricional, porque lembra que o nosso nenenzinho ele é formado por 50% da mãe, né, do óvulo, mas tem o espermatozoide vindo também ali com 50% do material genético e da predisposição genética em relação à condição de saúde desse bebê. E muitas vezes são deficiências nutricionais, intolerâncias alimentares, erros alimentares, hábitos ruins de estilo de vida como fumo, excesso de café, a falta de atividade física, podem prejudicar a fertilidade. Então, até no intuito de que essa gestação aconteça, né, dentro do tempo que a gente quer, dentro daquele momento que a gente decide gestar, essa avaliação nutricional, a correção dos hábitos alimentares, a correção do estilo de vida e, em quase 100% dos casos, uma suplementação nutricional é super importante antes da gestação. E aí, fizemos tudo isso, tiramos ali o método contraceptivo e quando que vai ser essa gestação? Depende, né? Lembra que a gente tem uma variabilidade muito grande por diversos fatores. Então, na verdade, um ciclo normal, em cada ciclo, né, menstrual, em cada mês, as chances de uma gravidez, na verdade, são baixas. Por isso que muitos obstetras falam que pode demorar até 1 ano ou até mais para um casal normal, saudável, aqui a gente não está considerando patologias, ter de fato o seu tão sonhado positivo. Mas a gente sabe que gera uma baita de uma ansiedade a partir do momento que você está tentando, você quer que aconteça, né? Mas aconteceu, chegamos no nosso positivo. O que a gente vai fazer? Consulta com o obstetra, consulta com a nutricionista. O obstetra vai iniciar, então, efetivamente o pré-natal. Então, a gente vai fazer o ultrassom. Esse primeiro ultrassom de primeiro trimestre é um ultrassom para a gente ver se o bebezinho está implantado, se ele está no local certo. E ele pode ser feito já entre 6 e 7 semanas. Na verdade, até de acordo com até um pouco antes, dependendo do resultado do beta-HCG. E, então, descobrir o positivo já tem que ter essa consulta. Vamos repetir os exames de sangue, sorologias, e começar, então, esse acompanhamento de peso, de medidas, de sintomas, de
controle de pressão, de tudo que pode influenciar ali ao longo da gestação. E nós voltamos para a nutricionista, porque agora o cenário mudou. Agora a gente já está gestante, nosso nenenzinho já está em formação e o primeiro trimestre, pessoal, é a fase de maior desenvolvimento, de maior multiplicação celular do bebezinho. Então essa avaliação nutricional tem que ser precoce. Agora a suplementação, ela, que antes era de certa forma um pouco opcional, agora ela é obrigatória. Nós não conseguimos, pela nossa alimentação, obter a quantidade de nutrientes que a gente precisa para nós e para o bebê. Então a gente precisa suplementar durante a gestação. E não é só tomar ferro e ácido fólico, essa suplementação é muito mais ampla, tem muito mais coisa, muito mais nutrientes que são essenciais e que por causa da nossa dieta e do nosso estilo de vida a gente é deficiente, então a gente tem que suplementar. E aí a gente segue ali com as consultas regulares, né, com a obstetra, que inicialmente é mensal, cada mês, cada trimestre tem seus exames específicos. Mas ao longo da gestação tem outros profissionais que a gente pode buscar que podem também nos ajudar a preparar o nosso corpo e a nossa mente para a gestação. Para o nosso corpo, além de estar fazendo atividade física, é super interessante que a gente faça a fisioterapia pélvica, independente da nossa decisão, das nossas vontades em relação à via de parto. Então a gente sabe que a própria gravidez, a própria expansão da barriga e do útero causa uma sobrecarga sobre o assoalho pélvico, sobre a musculatura do períneo, tem risco ali de lesões musculares, tem risco do parto vaginal de laceração e risco de incontinência urinária, mesmo se for uma parto cesárea eletiva. Então trabalhar o fortalecimento da musculatura e a mobilidade do quadril ajuda muito a evitar essas complicações. E a atividade física regular também ajuda ali a diminuir as dores, desconfortos, garantir que até o final da gestação a gente esteja com uma boa mobilidade ainda. E pensando na parte psicológica, na parte emocional, é super importante o que hoje a gente chama de pré-natal psicológico. Então a gente tem psicólogas que são focadas, né, direcionadas para esse atendimento da gestante e do parceiro, ou da parceria no caso, né? Pode ser uma mulher também, então, daquele casal que está se preparando para ter um filho. E o que essa psicóloga vai fazer? Ela vai orientar principalmente sobre as demandas da gestação, porque muda muito a condição emocional dessa mulher, existem muitas expectativas, existem frustrações, pode haver aí diagnósticos não esperados durante a gestação, tem o momento do parto que a gente se prepara para que seja uma experiência emocional positiva, mas que a gente sabe que também que pode haver intercorrências, e principalmente o puerpério, pós-parto, que é um momento de extrema vulnerabilidade. Então, a psicóloga perinatal, ela vai nos ajudar a transitar pelas nossas próprias emoções, validar as nossas emoções e saber lidar com elas. Não é uma terapia para a gestante, é para o casal. Porque também para essa parceria é importante entender os processos naturais, saber acolher e cuidar dessa recém-mãe que vai estar ali frágil e vulnerável, e ele também, né, também saber validar as suas emoções, porque a gente fala muito do tornar-se mãe, mas a gente esquece que o homem também está se tornando pai, muitas vezes pela primeira vez, e que ele também vai entrar em conflito com as crenças, com o que ele acredita, com as mudanças de estilo de vida. Não vai mudar o corpo, não tem amamentação. Claro que tudo é muito mais complexo e muito mais difícil para a mulher, mas o casal trabalhar, o casal se preparar para a chegada desse bebê pode fazer uma diferença gigantesca na saúde do relacionamento no pós-parto. Então, claro que infelizmente tudo isso gera custos, né? Isso não é acessível para todo mundo, mas eu vejo famílias que poderiam ter tido esse pré-natal mais completo e eles não fazem porque nem sabiam que existia. Muita gente nem sabe que existe fisioterapia pélvica. Muita gente nunca ouviu falar em pré-natal psicológico. Então eu estou trazendo isso aqui para mostrar para vocês que isso existe e que às vezes vale a pena economizar na saída da maternidade para fazer uma consulta com a nutricionista, por exemplo, e fazer uma boa suplementação, um bom acompanhamento. Então, pensem nisso.